Eu desejo cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando todos os nossos ouvintes, né? A cada um dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, né? Os nossos amigos e irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Eu já quero ler a palavra do Senhor. Já quero ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 11, nessa noite. Lucas, capítulo de número 11 e versículo de número 5 até o 13, né? Nós vamos ministrar hoje, nessa noite, a palavra de Deus, né? E nós já queremos trazer aqui o tema da nossa mensagem, da nossa ministração, né? A parábola do amigo importuno, né? Que nessa noite não poderíamos falar em outra coisa nessa noite, nesse dia, né? Porque hoje se comemora o dia do amigo, né? Já queremos parabenizar todos os amigos, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Mas nós queremos trazer o tema da mensagem, a parábola do amigo importuno. Estamos numa série das parábolas de Jesus, né? E hoje nós vamos falar mais uma vez de outra parábola de Cristo, né? Então vamos ler aqui em Lucas capítulo 5, capítulo 11, versículo do 5 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é um amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Versículo de número 9. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Né? Então nós vemos aí, prezado ouvinte, prezado irmão, a respeito dessa parábola aqui, né, que Jesus contou, né, para que nós possamos aprender mais do Senhor nessa noite. Então, como eu acabei de falar, nós temos uma série, né? Estamos fazendo aqui, falando uma série das parábolas de Cristo, né? Estamos falando aqui da série das parábolas de Jesus, para que você venha entender. Por que será? Tem pessoas que não entendem por que Jesus falou através de parábolas. E alguém pode até questionar: por que Jesus, ele sendo Deus, ele não falou mais claramente para que todos viessem entender, né? Então nós vemos aqui que Jesus, ele usou parábolas porque Jesus queria trazer para aquelas pessoas daquela época os mesmos costumes, para que elas viessem entender a respeito da palavra do Senhor, né? Está conosco também o nosso querido, amado pastor Gleiton Oliveira, o nosso querido irmão Wesley Silva,
Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, né? Estamos aqui com o tema da mensagem de hoje, a parábola do amigo importuno. Então nós vemos aqui que Jesus ele sempre falava através de parábolas, por conta do costume das pessoas ali em Israel. Era mais fácil a compreensão, era mais fácil para que eles viessem entender a respeito da palavra de Deus. Então essa parábola, ela está colocada no Evangelho de Lucas, na sequência da chamada oração do Pai Nosso. Então nós podemos ver que Jesus ele ensinou aos seus discípulos como eles deveriam orar. Mostrou com a oração do Pai Nosso um modelo de oração para que eles viessem interceder e buscar ao Pai. E nós vemos que essa parábola do amigo importuno, ela vem logo após a oração do Pai Nosso, né? Ao ensinamento de Cristo através do Pai Nosso. Mas no caso de Lucas, em vez de continuar com uma exortação para que os homens se amem uns aos outros, como fez Mateus, ele introduz uma parábola que tem a intenção de nos ensinar a sermos perseverantes em oração, na mesma linha da parábola do juiz iníquo. Então nós vemos que lá em Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 8, conta a história, a parábola também que Jesus ensinou a respeito do juiz iníquo. Então a parábola do amigo importuno, elas são parecidas, mas não é a mesma parábola, né? Quero deixar aqui bem claro. E nós vemos que Lucas é o único dos evangelistas a apresentar essa parábola. Então nós vemos que a parábola do amigo importuno, ela não está escrita em outros livros da Bíblia, mas ela está apenas no evangelista Lucas, né? Na sociedade em que Jesus vivia, era comum o discípulo pedir instruções ao seu mestre quanto à oração. Então nós vemos nessa parábola que era normal, era comum, né? Que os seus discípulos pedissem orientação ao seu mestre a respeito da oração. Então nós vemos aqui que foi nesse contexto a prática da oração particular na vida de Jesus que despertou nos seus discípulos o desejo de aprender a orar também. Então, imediatamente, depois de Cristo ter dado aos seus discípulos a oração modelo do Pai Nosso, ele os instruiu através da parábola a do amigo importuno. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Jesus, ao fazer a oração modelo do Pai Nosso, Jesus pegou e ensinou aos seus discípulos como eles deveriam orar, né? E essa parábola do amigo importuno, Jesus contou para que abrisse mais a mente dos seus discípulos, eles viessem a entender mais a respeito de buscar a Deus, ter mais, assim, acender a chama da fé dentro dos corações dos seus discípulos, né? O contexto da parábola do amigo importuno, vamos ver o que é que diz. Nos primeiros versículos do capítulo 11 de Lucas, encontramos um registro mais breve comparado ao Evangelho de Mateus sobre o Pai Nosso. Outra diferença evidente é que, diferente do que ocorre em Mateus, ele não continua a oração com uma exortação aos homens, para que amem uns aos outros. Então nós vemos que Mateus, Jesus, ao terminar a oração do Pai Nosso, Jesus fala a respeito dos homens amarem uns aos outros, aprender acerca do amor de Deus, né, para com as pessoas. Mas aqui ele continua essa parábola do amigo importuno. Uma característica muito diferente do Evangelho de Lucas é que o evangelista, ao narrar os fatos da vida e ministério de Cristo na terra, bem como seus ensinamentos, incluindo as parábolas. Na verdade, Lucas nunca se propôs a compor um relato estritamente cronológico do ministério de Jesus, já que para ele a conexão tópica é repetida vezes mais importante do que o contexto geográfico. Então nós vemos aqui que Lucas, ele se importou, ele se preocupou em falar a respeito dessa parábola, ao quanto Mateus, né, nos outros evangelhos, eles não relatam a respeito dessa parábola do amigo importuno.
E nós vamos ter muitas lições importantes aqui. Estamos apenas dando uma introdução na mensagem, mas nós temos coisas importantíssimas com essa parábola que nós vamos aprender nessa noite, né? Então nós vemos aqui a explicação da parábola do amigo importuno. Para entendermos perfeitamente a parábola do amigo importuno, precisamos recuar nossa leitura até o capítulo anterior, 10 de Lucas. Entre os versículos 25 e 37 do capítulo 10, Jesus trata do amor, do tema amar ao próximo. Na sequência, entre as palavras do Senhor, já no capítulo 11, entre os versículos de 1 a 13, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar, né? Então nós vemos aqui que nessa leitura Jesus conta uma história muito importante para que os seus discípulos aprendessem a orar, aprendessem a clamar ao Senhor. Então nós vemos aqui uma coisa importante. Quando Jesus estava relatando essa parábola, ele disse assim: então Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga ao amigo: me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine só. Um homem está precisando de pães para atender o seu amigo viajante. E nós vemos que ele bate a porta do seu amigo vizinho. Essa parábola retrata, né, a pessoa de 3 amigos. Nós vemos que um amigo era aquele que vinha de viagem para a casa de outro amigo. E aquele amigo que estava para receber aquele viajante, ele foi à casa de um vizinho que também era seu amigo. Mas só que esse homem, ele bate na porta do seu amigo vizinho à meia-noite, né? Então nós vemos uma coisa importante que Jesus ensinou. Mas só que ele lá de dentro, ele responde o seguinte para o seu amigo. E Jesus no versículo 6 ainda disse: é que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que um amigo lá de dentro responda assim: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Veja a resposta daquele amigo. Ele disse: não, você vem à meia-noite à minha porta. Isso não é hora, meu querido, de você bater na minha porta atrás de pães. Então nós vemos aqui que Jesus, ele trouxe exemplos importantes para que os seus discípulos, exemplos da vida diária, para que os seus discípulos e as pessoas daquela época viessem a entender. Por isso que Jesus, em várias vezes, são cerca de 40 ou mais parábolas que Jesus contou, só no Novo Testamento. Por isso que Jesus usou parábolas. E ainda nós vemos aqui no versículo 8, Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é um amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Olha que versículo importante. O que nós aprendemos nesse versículo? Jesus disse: olha, ele vai insistir, ele vai continuar batendo na porta do seu amigo, porque ele estava precisando daqueles pães para alimentar o seu amigo viajante. Ele ia insistir. Nós vemos que é uma coisa muito importante a respeito de nós pedirmos as coisas que nós necessitamos a Deus através da oração, né? Na parábola, Jesus fala sobre um viajante que chegou tarde da noite e bateu a porta de um amigo em busca de hospitalidade. Esse amigo, sem ter nada a lhe oferecer, ficou em uma situação embaraçosa. Imagine só, receber um viajante, um amigo seu, a altas horas da noite, e quando seu amigo chega na sua casa, ele não tem nada para oferecer de alimento ao seu amigo.
E aí ele toma uma decisão importante. Pois como poderia hospedar o seu amigo sem ter um pão para alimentá-lo? Sem ter outra escolha, ele resolveu incomodar o seu outro amigo, que era o seu vizinho, a fim de que ele lhe emprestasse alguns pães. As casas em Israel naquela época, principalmente áreas rurais, eram pequenas e possuía geralmente um cômodo usado como local para refeições e depois dormitório. Essas casas costumavam ter uma porta que permanecia aberta durante todo o dia, mas ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta utilizando uma tranca de correr feita de madeira que se prendia nas laterais das portas. Olha que coisa importante. Então, por colocar aquela madeira na porta, por ter à noite, ter que estar fechada a sua porta. Por isso que aquele amigo não queria atendê-lo. Era a maior dificuldade naqueles costumes rurais na época de Jesus, né? Durante o dia eles passavam o dia todo com as suas portas abertas, mas ao anoitecer eles colocavam aquela tranca, aquela trava de madeira na porta, e ali seria a maior dificuldade para se abrir aquela porta para atender alguém de última hora, né? Então nós vemos aqui, esteiras eram espalhadas e utilizadas como camas, nas quais toda a família dormia ali naquela sala. Naquela época, antes ela era servida, durante o dia ela era usada como ali a área de alimentação, para eles se juntarem e se alimentarem. Mas quando era à noite, aquele mesmo lugar das refeições passava a ser o dormitório. Por isso também que o amigo daquela casa ouviu o seu amigo bater na porta. Mas ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta utilizando aquela tranca, como eu já falei, né? Diante de tais circunstâncias, era muito difícil levantar no meio da noite, sem acordar os outros membros da família. Nesse sentido, o homem já deitado em seu leito é repentinamente acordado. Então, Jesus levanta a possibilidade de um homem responder o seguinte: pare de me perturbar. Eu já estou deitado e os meus filhos estão comigo. Se eu me levantar, terei que andar pelo quarto escuro e remover a grande tranca da porta. E o barulho, com certeza, provavelmente acordaria aquelas pessoas daquela casa. Então nós vemos no versículo 8 ainda que Jesus diz o seguinte: que se o homem não se levantar e emprestar os pães ao seu amigo, em respeito e consideração à amizade de ambos, ele certamente se levantará por causa da persistência do homem que o incomoda, impedindo que ele volte a dormir. Veja que coisa tão importante aqui nós aprendemos. Jesus, ele contou esse exemplo, ele disse: talvez aquele homem ali incomodado porque o seu amigo estava batendo à meia-noite na sua porta, e ele chegasse a dizer assim: não, eu não vou atender não, deixa. Mas só que pelo fato dele estar sendo incomodado, aquele homem continuar batendo a sua porta, aquilo ali para ele não tinha como ele dormir, a não ser a única alternativa a atender aquele seu amigo que estava o importunando. O que é que nós aprendemos nessa lição desta parábola? Jesus ensinou a respeito da oração. Jesus ensinou a respeito de clamar a Deus, de buscar a Deus com insistência, persistir nos seus pedidos, persistir na oração. Nós vamos aprender ainda outras coisas importantes que ainda está contendo nesta parábola. Isso mostra duas possibilidades para a motivação do doador. Talvez ele dê por seu amigo, por ser um amigo solidário, ou dará porque o outro homem não desiste de pedir. Temos duas possibilidades aqui.
Ou ele seria um amigo solidário, ou ele daria porque o seu amigo estava insistindo, não desistindo de pedir. Então você, meu prezado irmão, que tem buscado a Deus, que tem clamado ao Senhor por uma causa, você que está precisando de Deus, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Então eu quero dizer para você, meu amigo, que pediu oração, minha irmã, que você insista. Tomando o exemplo daquele homem que insistiu na porta batendo. E nós vemos que Jesus conta essa parábola logo depois, ao ensinar os seus discípulos a oração modelo. A oração do Pai Nosso não é oração para ser repetida, mas Jesus contou e deixou. Nós vemos que Mateus, Lucas e Marcos, eles registram a oração do Pai Nosso para que nós venhamos aprender como devemos clamar a Deus, como devemos nos expressar diante de Deus nas nossas orações. E hoje, infelizmente, as pessoas usam a oração do Pai Nosso como uma reza repetitiva. Mas a palavra de Deus não ensina que é para ser repetida. Apenas uma oração modelo, como está escrito na palavra de Deus. Então, entendendo isso, dos versículos 9 ao 13, podemos identificar o ponto principal dessa parábola. A mensagem que se destaca nessa parábola é a seguinte: mesmo os homens que são maus e geralmente precisam de alguma motivação para fazer o bem, oferece ajuda a um amigo ou dá boas dádivas aos seus filhos. O que esperar então do Pai Celestial, que é longânime e cuja nobre motivação não pode ser questionada de forma alguma? Então nós vemos que Jesus era aqui diz: vocês sendo maus, versículo 9, Jesus disse, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Jesus fez essa comparação. Se nós, seres humanos, temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, Jesus disse, olha, vocês sendo maus, sabei dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Jesus ensinou uma coisa importantíssima, né? E aqui ele diz, certamente ele responderá generosamente nossas petições. O uso da expressão amigo, usada pelo importunador, tinha como objetivo desarmar qualquer atitude de má vontade da parte do importunado. Nós vemos aqui que por tanto tempo aquele amigo importuno passar a bater na porta, passar a chamar. Aquele amigo que era importunado, ele não tinha de maneira nenhuma como negar o pedido. Porque senão ele não ia conseguir dormir. Foi isso que Jesus quis dizer nessa parábola. Não tinha como ele dormir, porque o seu amigo estava ali batendo e insistindo. E nesse modelo nós temos que trazer para a nossa vida pessoal, aprender a pedir as coisas a Deus, aprender a insistir. Quantas pessoas iniciam a caminhada com Cristo, oram uma vez e já desiste, porque não recebeu a resposta de imediato. Mas nós vemos aí que Jesus ensinou que nós devemos persistir, que nós devemos insistir nas nossas orações ao Pai. Devemos continuar clamando. Deus ainda não te respondeu, mas continue clamando ao Senhor. Ainda aqui no nosso estudo diz assim: amigos verdadeiros, apesar dele não ter se mostrado muito solícito no primeiro momento, e com razão,
Amigos verdadeiros não importunam seus amigos tão tarde da noite. Então a questão que fica no ar é a seguinte: quem é o verdadeiro amigo aqui? O que importuna para satisfazer as necessidades do seu hóspede ou o que é importunado? Fica a pergunta para você. Quem é o verdadeiro amigo nessa parábola que Jesus contou? Será que é aquele que está importunando o outro durante a noite? Ou será aquele que está na sua casa repousando, que depois ele decide em abrir a porta e entregar os pães para o seu amigo? Com certeza o verdadeiro amigo é aquele que abriu a porta para responder o seu amigo. E aí nós vemos o seguinte: os pães solicitados naqueles dias não eram maiores do que os pãezinhos de hoje, né? Um exemplo aqui que nós temos para trazer dessa parábola. Em Mateus 7:9 diz assim também: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? 3 pães como esses eram uma refeição satisfatória para um adulto naquela época, por mais faminto que ele estivesse. A demorada explicação era outra tentativa de mover um amigo para que agisse com compaixão. De fato, o importuno não tinha nenhuma alternativa para oferecer algo ao amigo, faminto e cansado. Os empréstimos de pães era algo comum naqueles dias entre os vizinhos conhecidos. Por isso que Jesus trouxe esse exemplo. Por isso que Jesus contou esse exemplo. Porque era comum, quando faltava na casa de um, eles irem pedir emprestado ao outro. Pães tomados emprestados num dia eram devolvidos logo cedo na manhã seguinte. Por quê? Era a hora em que se assavam os pães que seriam usados para a família durante aquele dia. A resposta do vizinho importuno é bem clara, ele diz: não me importunes, a porta está fechada e os meus filhos também já estão deitados. Não posso me levantar para vos atender. O vizinho importunado não demonstra falta de condições, e sim uma brutal falta de vontade em ajudar. Olha aqui que coisa importante também nós aprendemos. Esse vizinho, ele tinha, mas ele não estava, ele estava também com uma grande má vontade de ajudar o outro. Para atender o pedido, ele teria que se levantar, incomodar a esposa, os filhos, acender a lâmpada, procurar os pães, tudo isso. E para ele ali, isso tudo ali era muita coisa difícil, né? E quantas pessoas, meu prezado amigo, nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? Quantas pessoas que são dessa forma podem ajudar alguém, podem atender alguém, mas fecha a porta, não quer ajudar, não quer estender a mão. E Jesus, nesse exemplo, Jesus traz um exemplo importantíssimo sobre amor também. Que é na hora que você mais precisa que você descobre quem é o seu verdadeiro amigo. Quem é aquela pessoa que chega no momento mais difícil da sua vida. Talvez, meu prezado ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem, diga: por que a pastora está contando essa parábola tão complexa a respeito de amigos, a respeito de pães, de ajudar um amigo viajante? Por quê? Que lição nós vamos tirar dessa parábola? Primeiro lugar, a lição de aprender a amar o próximo. Em segundo lugar, tiramos a lição de buscar a Deus, de orar ao Senhor, de clamar a Ele e saber que vamos ser respondidos pelo Senhor. Mas só que Jesus trouxe algo importante ainda nessa parábola, que nós devemos insistir nas nossas orações. As pessoas pedem algo, alguma coisa a Deus, e depois já param de pedir. Não receberam naquele momento, não foram atendidas naquele momento e diz: não vou pedir mais, não vou clamar mais. Deus não está se importando comigo. Mas aqui, Jesus nos ensina que devemos ser insistentes. Seria bem mais fácil se o amigo apenas fosse embora
e desaparecesse na escuridão. Para aquele amigo que estava na sua casa dormindo à noite, alguém chegar batendo na sua porta pedindo pão para socorrê-lo. Imagine só, para ele seria mais fácil que o seu amigo fosse embora, que o deixasse descansar em paz, que não o importunasse, que não fizesse mais barulho na sua porta. Mas só que Jesus, ele quis dizer uma coisa importante. No coração daquele homem faltava o amor. E é isso que falta hoje em dia nas pessoas. As pessoas muitas vezes não estão se importando mais com a situação de alguém que está sofrendo. Não se importa mais com alguém que está perecendo, com alguém que está passando necessidade, com alguém que está precisando de uma palavra. Não somente necessidade de pão ou de roupa, de alguma vestimenta. Não é isso que eu estou falando também. É dessa forma, mas também eu quero trazer também a respeito do sofrimento espiritual. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga, de uma palavra que vai trazer consolação para o seu coração? E as pessoas hoje em dia não têm mais esse amor em chegar para alguém que está sofrendo, ajudar, acolher. Mas nós vemos aqui, será que realmente, eu deixo a pergunta para você, será que o verdadeiro amigo foi aquele que estava sendo importunado? Ou o amigo que foi até a sua casa pedir o pão para alimentar o outro amigo que estava com fome na sua casa? Ou seja, um amigo viajante. Qual será o verdadeiro amigo? E hoje, né, nesse dia do amigo que está aí rolando nas redes sociais, né, é uma coisa muito importante. Será que você sabe quem é os seus verdadeiros? Será que você consegue ver quem é verdadeiro amigo para você? Quem é o seu amigo verdadeiro? Aquele homem estava precisando, estava passando por um momento difícil. Ele estava na sua casa, de repente, de madrugada, meia-noite, um amigo viajante chega na sua casa com fome. Nessa parábola, Jesus conta um exemplo simples para nós entendermos. Imagine a situação, está na sua casa, alguém bate na sua porta, ele abre a porta de imediato, atende um amigo que estava viajando, chega na sua casa com fome, e aí ele é pego de surpresa. Na sua casa não tem nenhum pão para alimentar o seu amigo. O que é que ele faz? Como todos nós poderíamos fazer. Ele diz, não, eu vou à casa do meu amigo que é vizinho, que é o meu amigo, e vou pedir o pão emprestado e amanhã eu devolvo. Mas só que ao chegar na porta do seu amigo, quando ele bate, chama, o seu amigo diz, eu não posso lhe atender. Imagine a decepção. Eu estou dormindo. Não tem como, pare, não me perturbe, deixa eu dormir o meu sono. À meia-noite você na minha porta me incomodando. Então por essa lição nós aprendemos quem é o verdadeiro amigo. Será que é aquele um amigo importunado? Ou é o amigo que foi lá bater na porta e acolheu o outro viajante? Com certeza aquele que acolheu o viajante, ele nem tinha pão para dar a ele, mas ele o acolheu, ele o amou. E o que é que Jesus ensina para nós nessa parábola? Que nós devemos, além do exemplo da oração que Jesus mostra aqui, que nós devemos amar o nosso próximo. Só se sabe quem é amigo na hora da necessidade. Será que quando você precisa de alguém, alguém que se diz seu amigo, que você está precisando, será que alguém atende você? Ah, mas fulano é minha amiga, fulano é meu amigo íntimo, mas só é seu amigo quando você tem tudo. Será que quando alguém não tem nada, será que fulano ou ciclano ainda continua sendo amigo? É isso também que Jesus quer nos dizer. Uma parábola tão simples, poucos versículos, mas com importância tão grande, tão maravilhosa para os nossos dias.
Está conosco a nossa querida irmã Adriana Patrícia Cabral, também a nossa amiga Verônica Belmírio. Que Deus abençoe a vida de vocês, minhas queridas, que Deus abençoe. Então nós vemos aqui, Jesus ensinou a respeito da oração, a persistência. O vizinho necessitado, todavia, não lhe deu descanso. Continuou insistindo até que o processo mencionado acima aconteceu. E a porta finalmente foi aberta. E os pães entregues ao vizinho importuno. Depois de tanta insistência, aquele homem presta os pães. E aí nós vemos, é importante destacarmos que o vizinho importunado não atendeu ao pedido que ele estava sendo feito por amizade ou qualquer outro motivo positivo. Ele cedeu só por causa do grande incômodo que o outro estava lhe impondo. É tanto que ele não estava com toda boa vontade para atender o seu amigo. Só foi concedido porque o seu amigo não parou de bater na sua porta. Por isso, ele não parou de maneira nenhuma de bater, de insistir, de pedir. Ele só abriu a porta e cedeu os pães porque o seu amigo estava lhe importunando. Porque o seu amigo com certeza ia passar ali a noite toda insistindo e batendo na sua porta. Por isso que ele abriu a porta. Mas não foi por amar o seu amigo. Não foi por ser um verdadeiro amigo. Mas foi pela insistência. A persistência do vizinho foi o motivo verdadeiro para que o vizinho incomodado acabasse cedendo. A palavra persistência, apesar de não aparecer no texto, é fundamental para o perfeito entendimento da conclusão da parábola. Nós vemos que essa palavra persistência ela não aparece nesse texto. Mas nós vemos que ela é tão clara pela forma que Jesus contou essa parábola, né? Então nós vemos aqui, Jesus conta uma história em que a atitude de um determinado homem é colocada diante dos olhos e dos ouvidos de todos que se encontravam ao redor de Jesus. Esse homem se vê obrigado a mostrar a hospitalidade para um amigo que o procurou muito tarde da noite. No meio dessa situação e sem ter o que oferecer, ele decide buscar ajuda. Ele busca satisfazer a necessidade do seu hóspede com tanto empenho que se arrisca a perder a amizade do seu próprio vizinho, a quem decide importunar naquela hora da noite. Tá vendo aí coisa importante? Ele estaria colocando ali a sua amizade com aquele amigo lá, o vizinho. Estava colocando, nós vemos aqui que ele estava correndo o risco de perder aquele amigo. Mas ele insistiu para ajudar aquele que estava precisando. O que é que nós aprendemos com essas lições que Jesus contou nesta parábola? Que o amor está acima de todas as coisas. Que o amor ao próximo é uma coisa importantíssima. Jesus, muitas vezes, nos seus sermões, ele sempre falou a respeito do amor. Jesus sempre, ele teve misericórdia das pessoas que sofriam. Se nós somos cristãos, se nós servimos a Deus, somos seguidores de Deus, somos seguidores de Cristo, nós temos que demonstrar a mesma coisa, amar o próximo. E aqui, nós já vamos aqui, continuando ainda. O ensinamento é a persistência. A promessa de Deus não se limita a atender os nossos pedidos. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que dará boas coisas aos que lhe pedirem. Está em Mateus 7,11. Mas nós vemos que aqui em Marcos, aqui em Lucas ele substituiu essa palavra boas coisas aos que lhe pedirem pelo Espírito Santo que lhe pedirem. Está no versículo de número 13. Veja bem, em Mateus 7,11 nós lemos: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem.
Jesus fez uma pergunta. Mas em Lucas 11 e versículo 13, praticamente a mesma parábola, Jesus diz assim: vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Veja aqui a substituição que Lucas fez. E nós vamos aprender por que ele fez isso. Usando a passagem de Lucas para nos ajudar a interpretar essa passagem de Mateus, descobrimos que a expressão boas coisas é interpretado em Lucas por Espírito Santo. As duas versões estão corretas, em perfeita harmonia. Por quê? Já que sabemos que o Espírito Santo é a fonte de tudo o que é bom em nossas vidas, definitivamente esse texto não transmite qualquer base para um ensino contrário à palavra de Deus, como a confissão positiva. Alguém pode pegar aqui esse versículo. O que é a confissão positiva? Aquelas pessoas que dizem determina e vai acontecer. Fala e vai acontecer. E nós vemos o seguinte, que apenas o próprio Deus, ele usou essa expressão e aconteceu. O único que tem autoridade para falar e acontecer de imediato é o próprio Deus, o próprio Jesus. E nós vemos por aí várias seitas e heresias que diz, confessa, usa a confissão positiva, determina que vai acontecer. Ah, pastor, isso é falta de fé que você está falando. Não. Vamos pegar o contexto da palavra de Deus. Determinar não está escrito na Bíblia. Eu determino que vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Se fosse assim, Jesus não teria dado o exemplo da oração modelo do Pai Nosso. Ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o que nós aprendemos? Que todas as vezes que nós orarmos e clamarmos ao Senhor, nós temos que pedir que o Senhor faça a sua vontade, que a sua vontade seja cumprida na nossa vida, que a sua vontade seja realizada. E que o Senhor responda conforme a sua vontade. Nós vemos aí heresias terríveis, que eles dizem, determina que vai acontecer. E aí o camarada determina, e aí não acontece, e fica frustrado. Fica frustrado porque ele determinou. Nós sabemos aí nas redes sociais, alguém diz, eu sou de tal denominação, eu determino que vai acontecer, e as coisas não é dessa forma conforme diz a palavra de Deus. Não é só você chegar e determinar, você tem que primeiro pedir para que o Senhor realize a vontade dele na sua vida. Primeiro você tem que pedir que o Senhor faça conforme a sua vontade. Foi o modelo da oração que Jesus nos ensinou. E ainda aqui nós vemos a verdade da parábola. A verdade principal desta parábola é mostrar-nos a importância de perseverarmos na oração com humildade e confiança. Se alguém acha que vai se chegar a Deus com prepotência e Deus vai responder, está completamente enganado. Primeiro nós temos que estar em humildade e confiar no Senhor. Está conosco também Guilherme, né? Que Deus abençoe, Guilherme. Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele. Olha o que Jesus quis dizer nesse versículo. Mas certamente se levantará por causa da insistência dele. E lhe dará tudo o que ele precisar. Olha que versículo tão forte. Jesus falou aqui nessa parábola uma coisa muito importante. Que para se chegar a Deus, tem que se chegar a Deus com humildade. A persistência quer dizer confiança em Deus. Crer nele que ele vai agir. Mas as pessoas dizem, não determina que já vai acontecer. Fala que vai acontecer. Nós vemos que o único que falou e aconteceu foi Deus.
O único que falou e aconteceu foi Jesus. E as pessoas querem se exaltarem e querem usar de confissão positiva. Mas com Deus isso não funciona. Senão Jesus tinha ensinado confissão positiva e Jesus não ensinou. Ah, pastora, porque você não tem fé? Não é isso. Estamos aqui ensinando a respeito da palavra de Deus. Não é por falta de fé. Nós vemos que nesse versículo Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência. Isso é a respeito da oração, meu prezado ouvinte. Se você está em algum lugar que alguém manda você fazer confissão positiva, é falso ensinamento, é heresia. Nós vemos aí quantos líderes que fundaram ministérios à base desse sistema. Eu determino, eu faço. Não é assim não. E aqui nós vemos o seguinte: esse ensino central de que o cristão tem o dever de insistir sempre em oração é destacado por Jesus. Nós vemos que Jesus ensina o seguinte: que é necessário nós insistirmos sempre em oração, sempre clamarmos a Deus, sempre orarmos e não desistirmos. Foi o que Jesus ensinou. E eu vos afirmo a vocês: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Em nenhum momento Jesus disse determina e acontece. Jesus disse pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abri-se-lhe-á. Olha o modelo de oração que Jesus ensinou. O comentário bíblico de Brodme explica que os 3 verbos aqui nessa leitura citado, pedir, buscar e bater, revela a necessidade de persistência, de insistir. Foi isso que Jesus quis dizer nesse versículo, que quando nós insistimos, o nosso Deus, ele atende a nossa oração. O ensino é este: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. O crente nunca deve vacilar em sua certeza de que Deus responderá aos seus filhos que o buscarem. Assim devemos continuar pedindo ao Senhor insistentemente, ainda que as circunstâncias sejam desafiadoras e desanimadoras. O que é isso que Jesus quis dizer? Ainda que a dificuldade, a adversidade, o problema seja grande na sua vida, mas você precisa continuar clamando a Deus, continuar pedindo, continuar orando, não desanimar, não baixar a cabeça, crer que o Senhor vai atender a oração. Todavia, isso não significa autorização divina para o cristão chegar diante de Deus ordenando-lhe ou cobrando-lhe respostas imediatas. E nós vemos o seguinte, amados irmãos, prezado ouvinte, nós vemos que alguém diz: você tem que colocar Deus contra a parede. Você precisa determinar que vai acontecer. Essa passagem que Jesus ensinou não significa autorização que o crente tem sobre Deus. Deus, ele não está sujeito a nós, mas nós é que devemos nos sujeitarmos a Deus. Nos humilharmos diante de Deus para recebermos a resposta. Você está passando por problema, está passando por adversidade, você tem que se chegar a Deus. É assim que funciona. E nós vemos que Jesus, ele ensinou pedir, buscar, orar, clamar, bater na porta. E ainda, sem antes procurar entender e obedecer à vontade divina.
E o problema que eu acho interessante nesse comentário, uma coisa muito importante. Tem gente que diz, eu vou determinar e vai acontecer. Outros dizem, você precisa ter fé. Isso é importante, ter fé. Mas depende da maneira que você está aprendendo. Outros dizem ter fé a respeito de determinar, colocar Deus no canto da parede. E outros dizem, não, agora é eu e Deus. Eu agora vou pegar e vou colocar Deus num canto e Deus tem que me responder e Deus tem que fazer isso. Está completamente equivocado, porque nós vemos que Deus, Ele só procura atender aqueles que obedecem a sua palavra. Olha que coisa importante. A insistência não significa desrespeito a Deus. Insistir é uma coisa, mas querer ordenar a Deus agir alguma coisa, isso sim é errado. Nós vemos que a insistência não significa um desrespeito a Deus. As pessoas modernas são fortemente imediatistas e consumistas. O que é isso? Querem a resposta de imediato. É agora, tem que ser agora. Quando essa atitude mundana é incorporada à vida cristã, as pessoas tornam-se exigentes e voltadas apenas para o seu próprio bem-estar espiritual e material. Passam a encostar a Deus no paredão, confrontando com suas promessas. Ah, Deus não promete que vai responder? Por que Deus não respondeu ainda? Olha aí que coisa importante. As pessoas pensam, as pessoas mundanas, né? Que são imediatalistas, elas querem que Deus responda agora. Consumistas, querem o seu eu, querem que Deus sacie o seu eu, responda da forma que elas querem e não é desse jeito. A Bíblia diz que tem que ser a respeito da vontade de Deus conforme Deus quer. O Senhor prometeu que tem que cumprir, dizem desprovidos de temor a Deus. Olha aí, alguém diz, o Senhor prometeu, então Ele vai ter que cumprir. Não é assim. Muitos cristãos são chantageados por falsos profetas modernos, que se aproveitam do desespero das pessoas que os procuram na esperança de encontrar a solução para as suas ansiedades. Porém, a parábola do amigo importuno ensina os servos de Deus a insistirem na oração, não a darem ordens a Deus quando orarem. Portanto, seja insistente na oração, mas mantendo o respeito a Deus no seu coração. E aqui eu já quero encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: que você procure fazer a vontade de Deus, que você procure orar e pedir nas suas orações que Deus faça a vontade dele na sua vida, porque é o melhor para você. É o melhor para mim. Quando nós pedimos ao Senhor, nos sujeitamos a Deus e pedimos a Ele para Ele realizar a sua vontade na nossa vida, aí nós temos sucesso, aí nós temos vitória, porque assim o Senhor está fazendo conforme a sua vontade. Amém? Nós já vamos fazer a oração neste momento da fé pelas pessoas que pediram, né? Vamos orar, né, pela mãe de Neuma, Dona Tereza, né? José Osmar, que está na UTI, né, que a nossa irmã Adriana Patrícia pediu oração pelo seu irmão, pela Ana Paula, pela sua saúde. Também vamos orar pelo irmão Francisco, também o missionário Francisco, nessa noite, né? Vamos apresentar, você aí que está na sua casa, fecha os seus olhos e vamos clamar ao Senhor, né, pedindo a Deus para que o Senhor venha realizar um milagre na vida dessas pessoas. Feche os seus olhos e vamos clamar a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez neste momento, ó Senhor, buscando a tua face e a tua presença. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor, para te pedir, ó Deus, pela saúde dessas pessoas. Ó Deus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra. Ó Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha agir na vida dessas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor liberte essas pessoas da enfermidade. Ó Deus, eu te apresento neste momento a Dona Tereza, Senhor. Toma aquela mulher em Tuas mãos, Senhor.
Que o Senhor venha repreender toda e qualquer enfermidade que há na vida daquela mulher e que ela seja curada para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Ó Deus, também eu te apresento a vida do José Osmar, que está na UTI, Senhor. Toma aquele homem, aquele jovem em tuas mãos, Senhor. E nós cremos que o Senhor tem poder e autoridade para o tirar daquele lugar. Que o Senhor tem poder para curar aquele jovem. E neste momento eu oro, Senhor, pela autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. Que esse jovem seja curado. Que esse jovem receba a cura em teu nome, Jesus. E também te apresento a nossa amiga Ana Paula, Senhor. Toma Ana Paula em tuas mãos, ó Deus. Passa com o teu poder sobre a vida de Ana Paula. Repreende toda a enfermidade que há no seu corpo e que ela receba saúde, Senhor. Ó Deus, também o nosso amigo, irmão, missionário Francisco, ó Pai. Eu creio na cura, Senhor, daquele homem. Eu creio na cura do nosso irmão, Senhor. Passa com o teu poder sobre a sua vida, curando, libertando ele de toda e qualquer enfermidade, para que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, nós pedimos essas coisas porque nós cremos na autoridade que há no teu nome, nome acima de todos os nomes, e que o Senhor venha fazer um milagre, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, para que o teu nome, apenas o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado na vida dessas pessoas. Obrigada, meu Pai, por tudo. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivão. Muito bem, vamos ouvir aí o hino Um Amigo com Sérgio Lopes. Não, traga pra cá. Você consegue, quebra o pé. Muito bem, né? Vimos aí uma palavra de Deus maravilhosa, uma palavra abençoada, né? Parte de Deus. A pastora Elisângela acabou de trazer aí uma palavra forte, né? Isso é maravilhoso, isso é louvável, né? Falei do meu passado e me perdoou. Tudo bem? Está conosco o Guilherme Lemos, né? Adriana Cabral, Deus abençoe. Luiz Helena, Ângela Barbosa. Verônica Belmiro, Deus abençoe todos que estiveram ligadinhos conosco, né? Também a nossa querida irmã Ângela Barbosa, Deus abençoe, Ângela. Paz do Senhor, um abraço, minha querida. Muito obrigado, viu, pela audiência. E esteja sempre ligadinho conosco, vamos estar sempre aqui, né? Em nome de Jesus, vamos estar aqui com a permissão do Senhor Jesus, quarta e quinta, a partir das 21 horas. Programa Voz Apostólica, né? Da Igreja Apostólica Poder da Fé. Gravada em uma cruz, pagando pelos erros que cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço
lá na cruz, me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. E nesse mundo, amor tão grande pode ter. Muito bem, graças a Deus. Já agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa noite tão abençoada, né? E já queremos desejar a todos aí já um final de semana na presença de Deus, e na próxima semana estaremos de volta com o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, né? Creio que Deus já falou contigo nessa noite, através da mensagem, através dos louvores, e se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta na próxima semana, a partir das 21 horas, quarta e quinta, programa A Voz Apostólica, né? Da Igreja Apostólica Poder da Fé, na apresentação dos pastores Edivan e Elisângela, e também teve na técnica de som Lucenildo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos que ouviram. Fiquem sempre ligadinhos conosco. Deus abençoe, um abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Fiquem todos com Deus.